Documento saúde-suplementar.pdf 1. Qual o marco histórico da regulamentação do setor de planos e seguros de saúde no Brasil, desde as autogestões até a entrada das seguradoras no mercado? A regulamentação do setor de planos e seguros de saúde no Brasil tem um marco histórico que se inicia com as autogestões na década de 1950, passando pela entrada das seguradoras no mercado, e culminando na criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Autogestões. Década de 1950 surgiram com a instalação de empresas estatais e multinacionais no país, que ofereciam assistência médica direta a seus funcionários. Caixas de assistência. Beneficiavam os empregados de algumas empresas por meio de empréstimos ou reembolso pela utilização de serviços de saúde externos à Previdência Social. Entrada das seguradoras. Ocorreu de forma gradual, com a criação do seguro de assistência médica na década de 1980, em que o objeto da apólice passou a ser a garantia de assistência médica e não mais a indenização. Lei nº 9.656/98. Marco regulatório que estabeleceu normas para a constituição de operadoras de planos e seguros de saúde, obrigando o registro de produtos e determinando regras para diversos aspectos dos planos. Criação da ANS. Lei nº 9961/2000, agência vinculada ao Ministério da Saúde, com a finalidade de promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais. 2. Quais são os 3 tipos de sistemas de saúde mencionados no documento? E como o sistema brasileiro se encaixa nesse contexto? O documento lista 3 tipos de sistemas de saúde. Sistemas inteiramente ou majoritariamente públicos. Acesso universal, financiados por tributos e com provisão de serviços pública. Exemplos: países escandinavos, Reino Unido, Irlanda, Itália, Espanha. Sistemas de seguro social obrigatório, organizados pelo Estado e financiados pela contribuição de empregadores e empregados, com provisão de serviços privada. Exemplos: Alemanha, França, Bélgica, Holanda, Áustria, Japão. Sistemas de caráter privado, financiados por parte da população e pelos empregadores, sem obrigatoriedade de contribuição e com provisão de serviços geralmente privada. Exemplo: Estados Unidos. O sistema brasileiro, desde a estruturação da saúde previdenciária, prevalecia o modelo do seguro social organizado em torno dos Institutos de Aposentadorias e Pensões, IAPS. No entanto, o sistema de saúde brasileiro é composto por 2 subsistemas: o público, SUS, e o privado, com características de sistemas públicos e privados. O SUS é um sistema universal, mas o setor privado de saúde suplementar tem um papel relevante no Sistema Nacional de Saúde. 3. De que forma a Constituição Federal de 1988 influenciou a manutenção da participação do setor privado na assistência à saúde no Brasil? A Constituição Federal de 1988 assegura o direito à saúde como um direito de todos e dever do Estado, art. 196. No entanto, também considera de relevância pública as ações e serviços de saúde, permitindo que sua execução seja feita diretamente ou através de terceiros, inclusive por pessoa física ou jurídica de direito privado, art. 197. Além disso, reforça que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, ficando definida a forma como essa participação deverá ocorrer. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, art. 199. Introdução. 4. Quais foram as principais alterações no processo de regulação do setor de saúde suplementar nas fases I, segunda e terceira dos anos 1990? Fase I.
Até outubro de 1997, definição do setor de saúde privado como setor regulado na Constituição Federal e a sanção do Código de Defesa do Consumidor. Fase 2º, junho de 1998 a 2000, promulgação da Lei nº 9.656/98 e criação do Conselho Nacional de Saúde Suplementar, CONSU. Coexistência de dois conselhos interministeriais para deliberar sobre a regulação do setor, o CNSP e o CONSU. Fase 3º, após 2000, criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, autarquia do Ministério da Saúde, unificando todo o processo de normatização, monitoramento e fiscalização do setor. 5. Quais são as principais competências da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS? A ANS tem como finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores, contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde no país. Suas competências incluem: exercer a administração da ANS, editar normas sobre matérias de competência da ANS, aprovar o regimento interno da ANS e definir a área de atuação de cada diretor, cumprir e fazer cumprir as normas relativas à saúde suplementar, elaborar e divulgar relatórios periódicos sobre suas atividades, julgar, em grau de recurso, as decisões dos diretores, mediante provocação dos interessados, encaminhar os demonstrativos contábeis da ANS aos órgãos competentes. 6. Quais são as bases microeconômicas para a intervenção do Estado no mercado privado de planos e seguros de saúde? A intervenção do Estado no mercado privado de planos e seguros de saúde se justifica devido às características específicas desse setor, que o diferenciam da maioria dos demais setores econômicos e que podem resultar em perda de bem-estar social na ausência de regulação. Essas características incluem: bens credenciais, necessidade de certificação pública reconhecida ou reputação do provedor, dissociação entre consumidor final e agente responsável pela indicação terapêutica. O consumidor não tem capacidade de reconhecer sua necessidade, e o prescritor pode ser influenciado pela preocupação que o paciente utilize seus serviços. Elevados gastos em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Barreira à entrada. Geração de externalidades difusas. O consumo de serviços tem impacto no resto da sociedade. Bens meritórios. Direitos de cidadania, devendo as políticas públicas tratar da garantia de acesso universal. Assimetria de informação e incerteza dos indivíduos sobre seu estado de saúde. 7. Quais são os mecanismos financeiros e não financeiros utilizados para redução de custos no setor de planos de saúde? Os mecanismos financeiros e não financeiros para redução de custos no setor de planos de saúde incluem: carências, reduzem a seleção adversa, evitando a entrada de beneficiários que já sabem que precisarão de assistência à saúde em curto prazo. Coparticipações e franquias reduzem o risco moral, desincentivando o uso desnecessário dos serviços de saúde. Gerenciamento da rede de prestadores. Busca por negociação de preços e controle da utilização dos serviços. Discussão sobre incorporação de tecnologias. Avaliação da relação custo-benefício das novas tecnologias. Fomento à prevenção. Ações de promoção da saúde e prevenção de doenças para reduzir a necessidade de tratamentos futuros. 8. Como o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS contribui para a regulação do setor de planos de saúde? O rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS define a lista de procedimentos de cobertura mínima obrigatória que todas as operadoras devem oferecer a seus beneficiários, de acordo com a segmentação contratada. Isso padroniza a cobertura e impede a subsegmentação dos produtos oferecidos.
O rol é revisado periodicamente por câmaras técnicas, com a participação de representantes dos diversos segmentos do mercado. 9. Quais são as principais características do mercado de saúde suplementar no Brasil, em termos de beneficiários, tipos de planos e operadoras? Crescimento do número de beneficiários. O setor vem se expandindo, com um aumento significativo no número de beneficiários ao longo dos anos. Predomínio dos planos coletivos. O maior crescimento do mercado se dá em relação aos planos coletivos, em comparação com os planos individuais. Diversidade de operadoras. O mercado é composto por diferentes modalidades de operadoras, como medicina de grupo, cooperativas médicas, seguradoras especializadas em saúde e autogestões. Concentração de mercado. Uma pequena parcela das operadoras detém a maior parte dos beneficiários. Seção 2.2. Desigualdade regional. A distribuição de beneficiários de planos de saúde é desigual entre as regiões do país, com maior concentração no Sudeste. 10. Quais são os mecanismos de articulação institucional entre o setor de saúde suplementar e o SUS? E qual a importância do ressarcimento ao SUS nesse contexto? Os mecanismos de articulação institucional entre o setor de saúde suplementar e o SUS incluem encontros de integração com o SUS, reuniões entre técnicos e gerentes da ANS com gestores do SUS para a construção de uma agenda comum, participação em câmaras técnicas e comissões do Ministério da Saúde, acompanhamento e participação nas discussões sobre temas relevantes para ambos os setores, troca de informações em saúde suplementar, padronização das informações para melhoria da qualidade do atendimento e a gestão dos custos. Utilização do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, CNIS, instrumento de integração de ações do Ministério da Saúde e de orientação das ações de planejamento em saúde. Ressarcimento ao SUS. Mecanismo financeiro pelo qual as operadoras de planos de saúde devem ressarcir o SUS pelos atendimentos prestados a seus beneficiários em instituições públicas ou privadas conveniadas ao SUS. O ressarcimento é importante para compensar o SUS pelos gastos com atendimentos que deveriam ser cobertos pelos planos de saúde. Documento anexado. Diagnósticos epidemiológicos.pdf. 1. Qual a importância do padrão ouro na avaliação da acurácia de um teste diagnóstico, e quais as dificuldades em sua obtenção? O padrão ouro é essencial para avaliar a acurácia de um teste diagnóstico, pois representa o indicador mais fiel da verdade sobre a presença ou ausência de uma doença. Ele serve como referência para determinar a sensibilidade e especificidade de um novo teste. No entanto, sua obtenção frequentemente é difícil devido à complexidade e custo. O padrão ouro muitas vezes envolve testes elaborados, caros ou arriscados, como biópsias, explorações cirúrgicas e autópsias. Ausência de um padrão perfeito. Em muitos casos, não existe um teste inteiramente fidedigno, sendo necessário escolher um teste que, embora não perfeito, é considerado melhor disponível. Seção. Validação por acompanhamento. Para doenças não autolimitadas, o acompanhamento a longo prazo pode servir como padrão ouro, mas requer cuidado na definição do período de acompanhamento. 2. Como a sensibilidade e a especificidade de um teste diagnóstico influenciam sua utilização em diferentes contextos clínicos. A sensibilidade e a especificidade de um teste diagnóstico são cruciais na escolha do teste mais adequado para cada situação clínica. Teste sensível. É preferível quando a penalidade por não diagnosticar uma doença é grande, como em situações perigosas e tratáveis. Também é útil nas fases iniciais de um processo diagnóstico para excluir possibilidades. Um teste sensível é mais útil quando o resultado é negativo. Teste específico. É útil para confirmar um diagnóstico sugerido por outros dados, pois raramente é positivo na ausência da doença.
É particularmente necessário quando resultados falso-positivos podem causar danos físicos, emocionais ou financeiros ao paciente. Um teste específico é mais útil quando o resultado é positivo. 3. Quais são os determinantes do valor preditivo de um teste diagnóstico? E como a prevalência da doença na população afeta esse valor? O valor preditivo de um teste diagnóstico é determinado por sensibilidade e especificidade do teste. Quanto mais sensível for o teste, melhor será seu valor preditivo negativo. Quanto mais específico, melhor será seu valor preditivo positivo. Prevalência da doença na população. O valor preditivo também depende da prevalência da doença na população testada. Resultados positivos em pacientes com alta chance de doença podem ser falso-positivos, e resultados negativos em pacientes com alta chance de doença podem ser falso-negativos. 4. Como um clínico pode estimar a prevalência de uma doença para determinar o valor preditivo do resultado de um teste? Um clínico pode estimar a prevalência de uma doença utilizando literatura médica, consultando estudos e dados epidemiológicos, bancos de dados locais, analisando informações de saúde da região, julgamento clínico, utilizando a experiência e conhecimento do contexto do paciente. 5. Quais as diferenças entre os conceitos de endemia, epidemia e pandemia? Endemia, ocorrência constante de uma doença em uma população ao longo do tempo, permitindo flutuações cíclicas ou sazonais. Epidemia, ocorrência de uma doença em uma população de forma não constante, crescente, ao longo do tempo. Pandemia, epidemia de grandes proporções, envolvendo extensas áreas e um número elevado de pessoas, geralmente passando de um continente para outro. 6. Quais os tipos de epidemia existentes? Epidemia explosiva. Aumento expressivo no número de casos em curto período. Epidemia progressiva. Aumento gradativo do número de casos, com fonte de infecção não única. 7. Quais são os objetivos principais da investigação de surtos epidêmicos? Os objetivos principais da investigação de surtos são: identificação da etiologia do surto, identificação das fontes e modos de transmissão, identificação de grupos expostos a maior risco. 8. Quais são as 3 formas pelas quais pode ser estabelecido o estímulo doença? Infecção, penetração de um agente no organismo, que nele se desenvolve ou se multiplica. Infestação, alojamento de artrópodes na superfície do corpo ou nas vestes. Absorção de produtos tóxicos do agente. Ocorre, usualmente, por ingestão. 9. Quais são as vias de eliminação de um agente infeccioso? Secreções nasobucofaríngeas, fezes, urina, sangue, escarro, exudatos, descargas purulentas e descamações epiteliais, leite, suor. Outras vias, órgãos da fonte de infecção, placenta. 10. Quais são os níveis de prevenção de doenças e suas características? Prevenção primária. Impede que a doença ocorra por completo, removendo sua causa. Prevenção secundária. Detecta a doença precocemente, quando assintomática, para impedir sua progressão. Prevenção terciária. Previne deterioração adicional ou reduz complicações depois que a doença já está manifesta. Situal de SAD no Brasil. Indicadores de mortalidade e morbidade. PDF. 1. Qual a importância dos indicadores de saúde para a avaliação da situação de saúde de uma população? Os indicadores de saúde são ferramentas essenciais para avaliar a situação de saúde de uma população, pois fornecem informações quantitativas e qualitativas sobre diversos aspectos relacionados à saúde, como mortalidade, morbidade, fatores de risco e acesso aos serviços de saúde. Eles permitem identificar problemas de saúde,
Ao analisar os indicadores, é possível identificar as principais causas de morte e doença em uma população, bem como os grupos mais vulneráveis. Introdução. Monitorar tendências. Os indicadores permitem acompanhar a evolução da situação de saúde ao longo do tempo, identificando tendências de melhora ou piora. Introdução. Comparar diferentes populações. Os indicadores possibilitam comparar a situação de saúde de diferentes regiões, estados ou países, identificando desigualdades e áreas que necessitam de maior atenção. Introdução. Avaliar o impacto de intervenções. Os indicadores permitem avaliar se as políticas e programas de saúde estão sendo eficazes em melhorar a saúde da população. Introdução. Planejar ações de saúde. Os indicadores fornecem informações importantes para o planejamento de ações de saúde, permitindo priorizar as áreas que necessitam de maior investimento e atenção. Introdução. 2. Quais são os principais indicadores de mortalidade utilizados para avaliar a situação de saúde de uma população? Os principais indicadores de mortalidade incluem: taxa de mortalidade geral. Indica o número de óbitos por 1.000 habitantes em um determinado período. Seção 1.1. Taxa de mortalidade infantil. Indica o número de óbitos de crianças menores de 1 ano por 1.000 nascidos vivos em um determinado período. Seção 1.2. Taxa de mortalidade materna. Indica o número de óbitos de mulheres por complicações na gravidez, parto ou puerpério por 100.000 nascidos vivos em um determinado período. Seção 1.3. Taxa de mortalidade por causas específicas. Indica o número de óbitos por uma determinada causa, doenças cardiovasculares, câncer, por 100.000 habitantes em um determinado período. Seção 1.4. Esperança de vida ao nascer. Indica o número médio de anos que um recém-nascido pode esperar viver, considerando as taxas de mortalidade atuais. Seção 1.5. 3. Quais são os principais fatores que influenciam a taxa de mortalidade infantil em uma população? Diversos fatores influenciam a taxa de mortalidade infantil, incluindo condições socioeconômicas, pobreza, falta de saneamento básico, acesso limitado à água potável e alimentação inadequada aumentam o risco de morte infantil. Seção 1.2. Acesso aos serviços de saúde. A falta de acesso a serviços de saúde de qualidade, como pré-natal, assistência ao parto e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, contribui para o aumento da mortalidade infantil. Seção 1.2. Nível de escolaridade materna. Mães com maior escolaridade tendem a ter melhores práticas de cuidado com os filhos, o que reduz o risco de morte infantil. Seção 1.2. Cobertura vacinal. A vacinação é uma importante medida de prevenção de doenças infecciosas que podem levar à morte infantil. Seção 1.2. Condições de moradia. Moradias precárias, com falta de higiene e ventilação, aumentam o risco de doenças respiratórias e outras infecções que podem levar à morte infantil. Seção 1.2. 4. Quais são as principais causas de mortalidade materna no Brasil? As principais causas de mortalidade materna no Brasil são: hemorragia pós-parto, perda excessiva de sangue após o parto. Seção 1.3. Infecção puerperal, infecção que ocorre após o parto. Seção 1.3. Hipertensão na gravidez, pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Seção 1.3. Aborto, complicações decorrentes de aborto inseguro. Seção 1.3. Doenças pré-existentes, doenças como cardiopatias, diabetes e HIV ou AIDS que podem ser agravadas pela gravidez. Seção 1.3. 5. Quais são os principais grupos de doenças que contribuem para a mortalidade por causas específicas no Brasil?
Os principais grupos de doenças que contribuem para a mortalidade por causas específicas no Brasil são: doenças cardiovasculares, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, AVC. Seção 1.4. Câncer, pulmão, mama, próstata, cólon e reto. Seção 1.4. Doenças respiratórias, pneumonia, doença pulmonar obstrutiva crônica, POC. Seção 1.4. Doenças infecciosas e parasitárias, HIV ou AIDS, tuberculose, dengue. Seção 1.4. Causas externas, acidentes de trânsito, homicídios, suicídios. Seção 1.4. 6. Como a esperança de vida ao nascer tem evoluído no Brasil ao longo dos anos. A esperança de vida ao nascer no Brasil tem aumentado significativamente ao longo dos anos, refletindo as melhorias nas condições de vida, saneamento básico, acesso aos serviços de saúde e controle de doenças infecciosas. No entanto, ainda existem desigualdades regionais e sociais na esperança de vida. Seção 1.5. 7. Quais são os principais indicadores de morbidade utilizados para avaliar a situação de saúde de uma população? Os principais indicadores de morbidade incluem: taxa de incidência, indica o número de novos casos de uma doença em uma população em um determinado período. Seção 2.1. Taxa de prevalência, indica o número total de casos de uma doença em uma população em um determinado momento. Seção 2.1. Coeficiente de internações, indica o número de internações hospitalares por uma determinada causa por 10.000 habitantes em um determinado período. Seção 2.2. Número de casos de doenças de notificação compulsória, indica o número de casos de doenças que devem ser obrigatoriamente notificadas às autoridades de saúde. Seção 2.3. 8. Quais são os principais grupos de doenças que contribuem para a morbidade no Brasil? Os principais grupos de doenças que contribuem para a morbidade no Brasil são: doenças infecciosas e parasitárias, dengue, zika, chikungunya, HIV/AIDS, tuberculose. Seção 2.3. Doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, câncer. Seção 2.3. Doenças respiratórias, asma, pneumonia, POC. Seção 2.3. Transtornos mentais, depressão, ansiedade, esquizofrenia. Seção 2.3. Causas externas, acidentes de trânsito, violência. Seção 2.3. 9. Como as doenças de notificação compulsória contribuem para o monitoramento da situação de saúde no Brasil? As doenças de notificação compulsória são de grande importância para o monitoramento da situação de saúde no Brasil, pois permitem identificar surtos e epidemias. A notificação rápida dos casos permite identificar surtos e epidemias em tempo hábil, possibilitando a adoção de medidas de controle. Seção 2.3. Monitorar a incidência de doenças. A notificação contínua dos casos permite monitorar a incidência de doenças ao longo do tempo, identificando tendências de aumento ou diminuição. Seção 2.3. Avaliar o impacto de programas de controle. A notificação permite avaliar se os programas de controle de doenças estão sendo eficazes em reduzir o número de casos. Seção 2.3. Planejar ações de saúde. A notificação fornece informações importantes para o planejamento de ações de saúde, permitindo priorizar as áreas que necessitam de maior investimento e atenção. Seção 2.3. 10. Quais são os principais desafios para a melhoria dos indicadores de saúde no Brasil?
Os principais desafios para a melhoria dos indicadores de saúde no Brasil são: redução das desigualdades sociais. A pobreza e a desigualdade social são importantes determinantes da saúde, e sua redução é fundamental para melhorar os indicadores de saúde. Conclusão: ampliação do acesso aos serviços de saúde. É necessário ampliar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, especialmente para as populações mais vulneráveis. Conclusão: fortalecimento da atenção primária à saúde. A atenção primária à saúde é a porta de entrada do sistema de saúde e desempenha um papel fundamental na promoção da saúde, prevenção de doenças e coordenação do cuidado. Conclusão: investimento em saneamento básico. A falta de saneamento básico é um importante fator de risco para diversas doenças, e seu investimento é fundamental para melhorar a saúde da população. Conclusão: promoção de hábitos saudáveis. É necessário promover hábitos saudáveis, como alimentação adequada, prática de atividades físicas e abandono do tabagismo, para reduzir o risco de doenças crônicas. Política Nacional de Atenção Básica. PDF. Qual o conceito de atenção básica, AB, definido pela Política Nacional de Atenção Básica, PNAB, e qual a sua importância no Sistema Único de Saúde, SUS? A Política Nacional de Atenção Básica, PNAB, define a atenção básica, AB, como conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas desenvolvidas por meio de práticas de cuidado integrado e contínuo, direcionadas à população adscrita, com responsabilidade sanitária sobre o território. A AB é considerada a porta de entrada preferencial do SUS, sendo fundamental para ampliar o acesso, facilitar o acesso da população aos serviços de saúde. Seção 1. Coordenar o cuidado. Coordenar o cuidado do usuário ao longo da rede de atenção à saúde, RAS. Seção 1. Promover a saúde. Desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de doenças. Seção 1. Reduzir desigualdades. Reduzir as desigualdades em saúde. Seção 1. Qualificar a RAS. Qualificar a RAS, tornando-a mais eficiente e resolutiva. Seção 1. 2. Quais são os princípios e diretrizes da atenção básica, AB, de acordo com a PNAB? A AB é regida pelos seguintes princípios e diretrizes: universalidade, garantia de acesso aos serviços de saúde para todos os cidadãos, independentemente de sua condição social, econômica ou de saúde. Seção 2. Acessibilidade, facilidade de acesso aos serviços de saúde, com horários de funcionamento adequados, localização geográfica estratégica e eliminação de barreiras culturais e linguísticas. Seção 2. Continuidade do cuidado, garantia de que o usuário receberá o cuidado necessário ao longo do tempo, com acompanhamento regular e coordenação entre os diferentes níveis de atenção. Seção 2. Integralidade, atenção às necessidades de saúde do usuário de forma completa, considerando os aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Seção 2. Responsabilidade, compromisso dos profissionais de saúde com a saúde do usuário, estabelecendo um vínculo de confiança e responsabilização. Seção 2. Equidade, atenção às necessidades específicas de cada usuário, oferecendo mais cuidado para quem mais precisa. Seção 2. Participação social, envolvimento da comunidade na gestão e avaliação dos serviços de saúde. Seção 2. Intersetorialidade, articulação com outros setores da sociedade para promover a saúde e o bem-estar da população. Seção 2. Territorialização, organização dos serviços de saúde com base no território, considerando as características sociais, econômicas e culturais da população. Seção 2. Regionalização, integração dos serviços de saúde em redes regionais,
garantindo o acesso a todos os níveis de atenção. Seção 2. 3. Quais são as equipes que atuam na atenção básica, AB, e quais as suas responsabilidades? As principais equipes que atuam na AB são: Equipes de Saúde da Família, ESF, são compostas por médico, enfermeiro, técnico ou auxiliar de enfermagem e agente comunitário de saúde, ACS. São responsáveis por realizar ações de promoção da saúde, prevenção de doenças, diagnóstico, tratamento e reabilitação, além de coordenar o cuidado do usuário na RAS. Seção 3. Equipes de Atenção Básica, EAB, são compostas por médico, enfermeiro e técnico ou auxiliar de enfermagem. Atuam em unidades básicas de saúde, UBS, que não são consideradas Estratégia Saúde da Família, ESF. Seção 3. Equipes de Saúde Bucal, ESB, são compostas por cirurgião dentista e técnico ou auxiliar em saúde bucal. São responsáveis por realizar ações de promoção da saúde bucal, prevenção de doenças bucais, diagnóstico e tratamento. Seção 3. Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica, NAS-AB, são compostos por profissionais de diferentes áreas do conhecimento, psicólogo, assistente social, nutricionista, fisioterapeuta, que atuam de forma complementar às ESF e EAB, oferecendo apoio técnico-pedagógico e clínico. Seção 3. 4. Qual o papel do agente comunitário de saúde, ACS, na atenção básica, AB? O agente comunitário de saúde, ACS, desempenha um papel fundamental na AB, sendo o elo entre a equipe de saúde e a comunidade. Suas principais atribuições são: visitar domicílios, realizar visitas domiciliares para conhecer a realidade das famílias, identificar necessidades de saúde e orientar sobre medidas de prevenção e promoção da saúde. Seção 3. Cadastrar famílias. Cadastrar as famílias em sua área de atuação, mantendo os dados atualizados. Seção 3. Mobilizar a comunidade. Mobilizar a comunidade para participar das ações de saúde e identificar lideranças locais. Seção 3. Informar sobre serviços de saúde. Informar a população sobre os serviços de saúde disponíveis e como acessá-los. Seção 3. Acompanhar gestantes e crianças. Acompanhar gestantes e crianças, orientando sobre a importância do pré-natal, aleitamento materno e vacinação. Seção 3. Identificar casos de doenças. Identificar casos de doenças transmissíveis e não transmissíveis, encaminhando os pacientes para o serviço de saúde. Seção 3. Promover a saúde. Promover a saúde, incentivando a adoção de hábitos saudáveis e a participação em atividades educativas. Seção 3. 5. Como a PNAB define o território de atuação das equipes de atenção básica, AB? A PNAB define o território de atuação das equipes de AB como a área geográfica delimitada e adscrita, sob responsabilidade de uma equipe de saúde, que deve conhecer as características sociais, econômicas, culturais e epidemiológicas da população que ali vive. O território é a base para o planejamento e a organização das ações de saúde. Seção 2. 6. Quais são os instrumentos para o planejamento, organização e avaliação do trabalho na atenção básica, AB? Os principais instrumentos para o planejamento, organização e avaliação do trabalho na AB são: diagnóstico situacional, análise das características do território e das necessidades de saúde da população. Seção 4. Plano de saúde. Documento que define os objetivos, metas e ações a serem desenvolvidas pela equipe de saúde. Seção 4. Programação anual de saúde. Detalhamento das ações a serem realizadas em cada período do ano. Seção 4. Indicadores de saúde.
Ferramentas para monitorar e avaliar o impacto das ações de saúde. Seção 4. Reuniões de equipe. Espaços para discussão, planejamento e avaliação do trabalho. Seção 4. Supervisão. Acompanhamento do trabalho da equipe por um profissional mais experiente. Seção 4. Educação permanente. Processo contínuo de atualização e aprimoramento dos conhecimentos e habilidades dos profissionais de saúde. Seção 4. 7. Como a PNAB aborda a questão do acesso e acolhimento na atenção básica, AB? A PNAB define o acesso e o acolhimento como um conjunto de estratégias que visam facilitar a entrada do usuário no sistema de saúde, garantindo uma escuta qualificada de suas necessidades e um atendimento humanizado. O acesso e o acolhimento devem ser realizados por todos os membros da equipe de saúde, e incluem recepção. Receber o usuário de forma cordial e atenciosa. Seção 5. Escuta qualificada. Ouvir atentamente as queixas e necessidades do usuário. Seção 5. Classificação de risco. Avaliar a gravidade do problema de saúde do usuário e priorizar o atendimento de acordo com o risco. Seção 5. Oferta de cuidado. Oferecer o cuidado adequado às necessidades do usuário, seja por meio de consulta médica, encaminhamento para outros serviços ou orientações sobre autocuidado. Seção 5. Agendamento. Facilitar o agendamento de consultas e exames. Seção 5. Informação. Informar o usuário sobre seus direitos e sobre o funcionamento do sistema de saúde. Seção 5. 8. Quais são as estratégias para a garantia da qualidade na atenção básica, AB? A PNAB estabelece diversas estratégias para a garantia da qualidade na AB, incluindo qualificação dos profissionais, investimento na formação e educação permanente dos profissionais de saúde. Seção 6. Acreditação. Processo de avaliação e certificação dos serviços de saúde, com base em padrões de qualidade. Seção 6. Monitoramento e avaliação. Acompanhamento regular dos indicadores de saúde e avaliação do impacto das ações de saúde. Seção 6. Auditoria. Verificação da conformidade dos serviços de saúde com as normas e regulamentos. Seção 6. Gestão da qualidade. Implementação de processos de gestão da qualidade nos serviços de saúde. Seção 6. Incentivo à pesquisa. Apoio à realização de pesquisas que contribuam para a melhoria da qualidade da AB. Seção 6. 9. Como a PNAB se articula com outros níveis de atenção do SUS? A PNAB se articula com outros níveis de atenção do SUS por meio da Rede de Atenção à Saúde, RAS, que é um conjunto de serviços de saúde interligados, que garantem a integralidade do cuidado ao usuário. A AB é a porta de entrada preferencial da RAS, e é responsável por coordenar o cuidado do usuário, encaminhando para outros serviços quando necessário e garantindo o acompanhamento após o atendimento especializado. Seção 7. 10. Quais são os desafios para a implementação da PNAB no Brasil? Os principais desafios para a implementação da PNAB no Brasil são: financiamento. Garantir o financiamento adequado para a AB, de forma a garantir a sustentabilidade dos serviços e a qualidade do atendimento. Conclusão. Gestão. Fortalecer a gestão da AB, com a definição de metas claras, o monitoramento dos resultados e a avaliação do impacto das ações. Recursos humanos. Garantir a disponibilidade de profissionais de saúde qualificados e em número suficiente para atender às necessidades da população. Conclusão. Infraestrutura. Melhorar a infraestrutura das unidades básicas de saúde, UBS, garantindo espaços adequados para o atendimento e equipamentos modernos. Articulação. Fortalecer a articulação entre os diferentes níveis de atenção do SUS, garantindo a integralidade do cuidado ao usuário.
Conclusão. Participação social. Ampliar a participação social na gestão e avaliação dos serviços de saúde, garantindo que as necessidades da população sejam consideradas. Caderno 31 Política Nacional de Promoção da Saúde.pdf 1. Qual o conceito de promoção da saúde, PS, adotado pela Política Nacional de Promoção da Saúde, PNPS, e quais são seus principais objetivos? A Política Nacional de Promoção da Saúde, PNPS, define promoção da saúde, PS, como um conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, nos planos individual e coletivo, caracterizada pela articulação e cooperação intra- e intersetorial, visando transformar as condições de vida e saúde da população. Os principais objetivos da PNPS são: contribuir para a redução das desigualdades, promover a equidade e a inclusão social, combatendo as causas das desigualdades em saúde. Seção 1. Ampliar a autonomia e a capacidade. Fortalecer a capacidade da população de controlar os determinantes da saúde e melhorar sua qualidade de vida. Seção 1. Produzir modos de vida saudáveis. Estimular a adoção de estilos de vida saudáveis e a criação de ambientes favoráveis à saúde. Seção 1. Estimular a participação popular. Fortalecer a participação da sociedade civil na formulação, implementação e avaliação das políticas de saúde. Seção 1. Estabelecer compromissos. Construir compromissos intersetoriais para a promoção da saúde. Seção 1. 2. Quais são os princípios da Política Nacional de Promoção da Saúde, PNPS? A PNPS é orientada pelos seguintes princípios: equidade, reconhecimento das diferenças nas condições de vida e saúde e busca pela redução das desigualdades. Seção 2. Participação social, envolvimento da sociedade civil na formulação, implementação e avaliação das políticas de saúde. Seção 2. Autonomia. Fortalecimento da capacidade da população de controlar os determinantes da saúde e melhorar sua qualidade de vida. Seção 2. Intersetorialidade. Articulação com outros setores da sociedade para promover a saúde e o bem-estar da população. Seção 2. Sustentabilidade. Busca por ações que promovam a saúde de forma duradoura e que respeitem o meio ambiente. Seção 2. Visão ampliada de saúde. Compreensão da saúde como um processo social, cultural, econômico e ambiental, e não apenas como ausência de doença. Seção 2. 3. Quais são as diretrizes operacionais da PNPS? As diretrizes operacionais da PNPS são: articulação intra- e intersetorial, estabelecimento de parcerias entre diferentes áreas do governo e da sociedade civil para a implementação de ações de promoção da saúde. Seção 3. Ações em diferentes níveis de governo, desenvolvimento de ações de promoção da saúde nos níveis federal, estadual e municipal. Seção 3. Fortalecimento do controle social. Incentivo à participação da população na gestão e avaliação das políticas de saúde. Seção 3. Comunicação e informação. Produção e disseminação de informações sobre saúde para a população. Seção 3. Educação permanente. Investimento na formação e atualização dos profissionais de saúde em temas relacionados à promoção da saúde. Seção 3. Monitoramento e avaliação. Acompanhamento regular dos indicadores de saúde e avaliação do impacto das ações de promoção da saúde. Seção 3. 4. Quais são os eixos temáticos da PNPS e quais ações são desenvolvidas em cada um deles? A PNPS se organiza em torno de 5 eixos temáticos: promoção da alimentação adequada e saudável, ações de educação alimentar e nutricional, incentivo à produção e consumo de alimentos saudáveis,
Regulamentação da publicidade de alimentos. Seção 4. Promoção da atividade física. Incentivo à prática de atividades físicas em diferentes espaços, escolas, locais de trabalho, comunidades, criação de espaços públicos para a prática de atividades físicas. Seção 4. Prevenção e controle do tabagismo. Ações de educação sobre os riscos do tabagismo, restrição da publicidade de cigarros, aumento de impostos sobre o tabaco, oferta de tratamento para fumantes. Seção 4. Redução da morbimortalidade por acidentes e violências. Ações de educação para o trânsito, fiscalização do cumprimento das leis de trânsito, prevenção da violência doméstica e sexual, controle da venda de armas. Seção 4. Promoção da saúde ambiental. Ações de saneamento básico, controle da poluição, promoção do uso de energias renováveis, educação ambiental. Seção 4. 5. Como a PNPS se articula com outros programas e políticas do SUS? A PNPS se articula com outros programas e políticas do SUS por meio da transversalidade, ou seja, a promoção da saúde deve ser incorporada em todas as ações e programas do SUS, como atenção básica, ações de promoção da saúde nas unidades básicas de saúde, UBS, como grupos de educação em saúde, visitas domiciliares e ações de prevenção de doenças. Seção 5. Vigilância em saúde. Ações de vigilância epidemiológica e sanitária que visam identificar e controlar os fatores de risco para a saúde. Seção 5. Assistência farmacêutica. Ações de promoção do uso racional de medicamentos e de acesso a medicamentos essenciais. Seção 5. Saúde mental. Ações de promoção da saúde mental e prevenção de transtornos mentais. Seção 5. Rede de atenção às urgências e emergências. Ações de prevenção de acidentes e violências, e de promoção da saúde em situações de emergência. Seção 5. 6. Quais são os desafios para a implementação da PNPS no Brasil? Os principais desafios para a implementação da PNPS no Brasil são: financiamento. Garantir o financiamento adequado para as ações de promoção da saúde, que muitas vezes são consideradas menos prioritárias do que as ações de tratamento de doenças. Conclusão. Articulação intersetorial. Superar as dificuldades de articulação entre diferentes setores do governo e da sociedade civil, que muitas vezes têm objetivos e interesses divergentes. Conclusão. Capacitação. Qualificar os profissionais de saúde para atuarem na promoção da saúde, que exige novas habilidades e conhecimentos. Conclusão. Avaliação. Desenvolver métodos de avaliação adequados para medir o impacto das ações de promoção da saúde, que muitas vezes têm resultados a longo prazo. Conclusão. Mudança de cultura. Superar a cultura biomédica, que valoriza mais o tratamento de doenças do que a promoção da saúde e a prevenção de doenças. Conclusão. 7. Como a intersetorialidade é essencial para a efetivação da PNPS? A intersetorialidade é essencial para a efetivação da PNPS porque a saúde é influenciada por diversos fatores que estão fora do setor saúde, como condições de vida, acesso à água potável, saneamento básico, moradia adequada, alimentação saudável e educação. Seção 2. Condições de trabalho, emprego digno, salário justo, segurança no trabalho e ambiente de trabalho saudável. Seção 2. Meio ambiente, qualidade do ar, da água e do solo, e acesso a espaços verdes. Seção 2. Transporte. Acesso a transporte público de qualidade e segurança no trânsito. Seção 2. Lazer. Acesso a espaços de lazer e cultura. Seção 2. Para atuar sobre esses determinantes da saúde, é necessário o envolvimento de diferentes setores da sociedade,
como educação, assistência social, meio ambiente, transporte, cultura, trabalho e outros. 8. Quais são as estratégias para o fortalecimento do controle social na PNPS? A PNPS prevê diversas estratégias para o fortalecimento do controle social, incluindo incentivo à participação. Incentivar a participação da população nos conselhos de saúde e em outras instâncias de participação social. Seção 3. Capacitação. Oferecer capacitação para os conselheiros de saúde e para outros atores sociais sobre temas relacionados à promoção da saúde. Seção 3. Transparência. Garantir a transparência na gestão dos recursos e nas decisões sobre as políticas de saúde. Seção 3. Comunicação. Divulgar informações sobre as políticas de saúde e sobre os resultados alcançados. Seção 3. Monitoramento. Monitorar a participação da população nas ações de promoção da saúde. Seção 3. 9. Como a comunicação e a informação em saúde podem contribuir para a efetivação da PNPS? A comunicação e a informação em saúde desempenham um papel fundamental na efetivação da PNPS, pois permitem aumentar a conscientização da população sobre os determinantes da saúde e sobre as formas de promover a saúde. Seção 3. Empoderar a população. Empoderar a população para tomar decisões informadas sobre sua saúde. Seção 3. Mobilizar a comunidade. Mobilizar a comunidade para participar das ações de promoção da saúde. Seção 3. Influenciar políticas públicas. Influenciar as políticas públicas, apresentando evidências sobre a efetividade das ações de promoção da saúde. Seção 3. 10. Qual o papel do financiamento na implementação da PNPS e quais as fontes de recursos para as ações de promoção da saúde? O financiamento é um elemento crucial para a implementação da PNPS, pois garante a sustentabilidade das ações e a qualidade dos serviços. As fontes de recursos para as ações de promoção da saúde podem ser recursos próprios dos municípios, estados e União. Orçamento público destinado à saúde. Seção 3. Recursos de outros setores. Orçamento de outros setores que podem contribuir para a promoção da saúde, como educação, assistência social, meio ambiente e transporte. Seção 3. Recursos de fontes externas. Doações de organizações não governamentais, agências internacionais e empresas privadas. Seção 3. PNL_tuberculose_2021.pdf 1. Qual a importância do Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose, PNFT, no contexto da saúde pública brasileira? O Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose, PNFT, é de extrema importância para a saúde pública brasileira, pois visa reduzir a incidência e a mortalidade por tuberculose, TB, no país, que ainda representa um grave problema de saúde. O PNFT estabelece diretrizes e estratégias para o controle da TB, buscando alcançar as metas estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde, OMS, para a eliminação da doença como problema de saúde pública. Introdução. 2. Quais são as metas estabelecidas pelo PNFT para o controle da tuberculose no Brasil? O PNFT estabelece metas ambiciosas para o controle da TB no Brasil, incluindo redução da incidência. Reduzir a taxa de incidência da TB para menos de 10 casos por 100 mil habitantes até 2035. Objetivos. Redução da mortalidade. Reduzir a taxa de mortalidade por TB para menos de um óbito por 100 mil habitantes até 2035. Objetivos. Aumento da taxa de cura. Aumentar a taxa de cura da TB para mais de 90% até 2035. Objetivos. Redução do abandono do tratamento.
reduzir a taxa de abandono do tratamento da TB para menos de 5% até 2035. Objetivos. 3. Quais são as principais estratégias do PNFT para alcançar as metas estabelecidas? O PNFT adota diversas estratégias para alcançar as metas estabelecidas, incluindo ampliação do acesso ao diagnóstico, ampliar o acesso ao diagnóstico da TB, com a oferta de testes rápidos e a descentralização dos serviços de diagnóstico. Estratégias. Fortalecimento do tratamento. Fortalecer o tratamento da TB, com a oferta de medicamentos de qualidade, o acompanhamento dos pacientes e o combate à resistência aos medicamentos. Estratégias. Prevenção da TB. Prevenir a TB, com a vacinação BCG em crianças, o tratamento preventivo da infecção latente da TB, TPI, em grupos de risco e o controle da TB em populações vulneráveis. Estratégias. Articulação intersetorial. Articular ações com outros setores da sociedade para a DRES. 1500 e Medical Center Doutor, em Arbor, MI 48109, usa fone. Mais 17349364000 website. www.ofmeauto.org. Seção 5. 5. Quais são os grupos de risco para TB e quais ações são direcionadas a esses grupos? O PNFT identifica diversos grupos de risco para TB, incluindo pessoas vivendo com HIV ou AIDS. A TB é a principal causa de morte em pessoas vivendo com HIV ou AIDS. Seção 6. Pessoas privadas de liberdade. As prisões são ambientes propícios para a transmissão da TB. Seção 6. População indígena. A população indígena apresenta altas taxas de TB. Seção 6. Pessoas em situação de rua. A população em situação de rua apresenta alta vulnerabilidade a TB. Seção 6. Profissionais de saúde. Os profissionais de saúde estão expostos ao risco de infecção pela TB. Seção 6. Para esses grupos, o PNFT prevê ações específicas, como a oferta de testes rápidos de TB, o tratamento preventivo da infecção latente da TB, TPI, e a busca ativa de casos de TB. 6. Como o PNFT aborda a questão da resistência aos medicamentos antituberculosos? O PNFT reconhece a resistência aos medicamentos antituberculosos como um grave problema para o controle da TB e prevê diversas ações para combatê-la, incluindo realização de testes de sensibilidade. Realizar testes de sensibilidade aos medicamentos antituberculosos em todos os casos de TB. Oferta de tratamento adequado. Oferecer tratamento adequado para os casos de TB resistente, com medicamentos de segunda linha. Seção 7. Acompanhamento dos pacientes. Acompanhar de perto os pacientes com TB resistente, para garantir a adesão ao tratamento e monitorar a resposta aos medicamentos. Seção 7. Prevenção da transmissão. Prevenir a transmissão da TB resistente, com o isolamento dos pacientes e o controle da infecção em ambientes hospitalares. 7. Qual o papel da atenção primária à saúde, APS, no controle da TB? A atenção primária à saúde, APS, desempenha um papel fundamental no controle da TB, sendo a porta de entrada para o diagnóstico e o tratamento da doença. A APS é responsável por realizar a busca ativa de casos. Realizar a busca ativa de casos de TB em grupos de risco e na população em geral. Oferecer o diagnóstico. Oferecer o diagnóstico da TB, com a realização de testes rápidos e o encaminhamento para serviços de referência quando necessário. Iniciar o tratamento. Iniciar o tratamento da TB e acompanhar os pacientes, garantindo a adesão ao tratamento e monitorando a resposta aos medicamentos. Realizar o tratamento preventivo. Realizar o tratamento preventivo da infecção latente da TB, TPI,
em grupos de risco. Seção 8. Educar a população. Educar a população sobre a TB, seus sintomas, formas de transmissão e tratamento. 8. Como o PNFT se articula com outros programas e políticas do SUS? O PNFT se articula com outros programas e políticas do SUS, como Programa Nacional de Imunizações, PNI, para garantir a vacinação BCG em crianças. Seção 9. Programa Nacional de DST ou AIDS, para o controle da TB em pessoas vivendo com HIV ou AIDS. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da População Negra, para o controle da TB na população negra. Seção 9. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde Indígena, para o controle da TB na população indígena. Seção 9. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da População em Situação de Rua, para o controle da TB na população em situação de rua. 9. Quais são os indicadores utilizados para monitorar e avaliar o PNFT? O PNFT utiliza diversos indicadores para monitorar e avaliar o seu desempenho, incluindo taxa de incidência da TB, número de novos casos de TB por 100.000 habitantes, taxa de mortalidade por TB, número de óbitos por TB por 100.000 habitantes. Seção 10. Taxa de cura da TB, percentual de pacientes com TB que são curados. Taxa de abandono do tratamento da TB, percentual de pacientes com TB que abandonam o tratamento. Seção 10. Percentual de casos de TB com teste de sensibilidade realizado. Percentual de casos de TB em que é realizado o teste de sensibilidade aos medicamentos antituberculosos. Seção 10. Percentual de casos de TB resistente com tratamento adequado. Percentual de casos de TB resistente em que é oferecido tratamento adequado. Seção 10. 10. Quais são os desafios para o alcance das metas do PNFT? Os principais desafios para o alcance das metas do PNFT são: desigualdades sociais. A TB afeta principalmente as populações mais vulneráveis, como as pessoas vivendo em situação de pobreza, as pessoas privadas de liberdade e as populações indígenas. Conclusão: resistência aos medicamentos. A resistência aos medicamentos antituberculosos dificulta o tratamento da TB e aumenta o risco de óbito. Adesão ao tratamento. A adesão ao tratamento da TB é fundamental para a cura da doença, mas muitos pacientes abandonam o tratamento por diversos motivos, como a falta de informação, os efeitos colaterais dos medicamentos e a dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Financiamento. Garantir o financiamento adequado para as ações de controle da TB é fundamental para o sucesso do PNFT. Modelo de atenção às condições crônicas. PDF. 1. Qual a relevância do modelo de atenção às condições crônicas, MAC, no contexto do sistema de saúde brasileiro? O modelo de atenção às condições crônicas, MAC, é de grande relevância no contexto do sistema de saúde brasileiro devido ao crescente aumento da prevalência das doenças crônicas não transmissíveis, DCNT, na população. O MAC propõe uma abordagem inovadora para o cuidado dessas condições, focando na promoção da saúde, prevenção de complicações e melhoria da qualidade de vida dos pacientes. Introdução. 2. Quais são os principais componentes do MAC e como eles se interrelacionam? O MAC é composto por 6 componentes principais, que se interrelacionam de forma sinérgica. Sistema de informação, coleta, análise e disseminação de dados relevantes para o cuidado das condições crônicas. Seção 2. Apoio à decisão. Utilização de diretrizes clínicas e protocolos baseados em evidências para orientar a prática clínica. Seção 2. Automanejo. Fortalecimento da capacidade do paciente de cuidar de sua própria saúde, com o apoio de profissionais de saúde e familiares.
Seção 2. Desenho do sistema de prestação de cuidados. Organização dos serviços de saúde de forma a garantir o acesso, a continuidade e a integralidade do cuidado. Seção 2. Recursos comunitários. Utilização de recursos disponíveis na comunidade para apoiar o cuidado das condições crônicas, como grupos de apoio, associações de pacientes e programas de atividade física. Organização do sistema de saúde. Criação de políticas e programas de saúde que incentivem a adoção do MAC e que promovam a integração entre os diferentes níveis de atenção. Seção 2. 3. Como o MAC se diferencia do modelo tradicional de atenção à saúde? O MAC se diferencia do modelo tradicional de atenção à saúde em diversos aspectos. Foco. O modelo tradicional foca no tratamento da doença, enquanto o MAC foca na promoção da saúde, prevenção de complicações e melhoria da qualidade de vida. Seção 3. Abordagem. O modelo tradicional tem uma abordagem reativa, enquanto o MAC tem uma abordagem proativa, buscando identificar os pacientes em risco e oferecer o cuidado adequado antes que a doença se manifeste ou se agrave. Seção 3. Papel do paciente. No modelo tradicional, o paciente é um receptor passivo do cuidado, enquanto no MAC o paciente é um parceiro ativo no cuidado de sua própria saúde. Seção 3. Coordenação do cuidado. No modelo tradicional, a coordenação do cuidado é fragmentra 1500 e Medical Center Dr. Em Arbor, MI 48109, usa fone. Mais 17349364000 website. 4. Quais são os benefícios esperados com a implementação do MAC? A implementação do MAC pode trazer diversos benefícios, incluindo melhora da qualidade de vida. Os pacientes com condições crônicas podem ter uma melhor qualidade de vida, com menos sintomas, maior autonomia e maior capacidade de realizar suas atividades diárias. Redução das complicações. A prevenção de complicações pode reduzir a necessidade de internações hospitalares, cirurgias e outros procedimentos invasivos. Seção 4. Redução dos custos. A redução das complicações e das internações hospitalares pode gerar uma economia significativa para o sistema de saúde. Seção 4. Melhora da satisfação. Os pacientes podem ficar mais satisfeitos com o cuidado recebido, pois se sentem mais acolhidos, informados e envolvidos no processo de tomada de decisão. Seção 4. Melhora da eficiência. O sistema de saúde pode se tornar mais eficiente, com uma melhor utilização dos recursos disponíveis e uma maior integração entre os diferentes níveis de atenção. Seção 4. 5. Como o sistema de informação contribui para o MAC? O sistema de informação é um componente fundamental do MAC, pois permite identificar os pacientes em risco, através da análise de dados demográficos, clínicos e laboratoriais, é possível identificar os pacientes que têm maior risco de desenvolver uma condição crônica ou de apresentar complicações. Monitorar a progressão da doença. O acompanhamento regular dos dados clínicos e laboratoriais permite monitorar a progressão da doença e ajustar o plano de cuidado de acordo com as necessidades do paciente. Seção 5. Avaliar os resultados. A análise dos dados permite avaliar os resultados do MAC, identificando as áreas que precisam de melhoria e as estratégias que são mais eficazes. Planejar as ações. Os dados do sistema de informação podem ser utilizados para planejar as ações de saúde, definindo as prioridades e alocando os recursos de forma mais eficiente. Seção 5. 6. Qual o papel do apoio à decisão no MAC? O apoio à decisão é um componente importante do MAC, pois fornece aos profissionais de saúde as ferramentas necessárias para tomar decisões clínicas informadas e baseadas em evidências. O apoio à decisão pode incluir diretrizes clínicas.
Recomendações baseadas em evidências sobre o diagnóstico, tratamento e acompanhamento das condições crônicas. Protocolos. Roteiros detalhados sobre como realizar determinados procedimentos ou intervenções. Seção 6. Sistemas de alerta. Avisos automáticos que são gerados quando um paciente apresenta um resultado de exame alterado ou quando precisa realizar um determinado exame ou vacina. Calculadoras de risco. Ferramentas que auxiliam na avaliação do risco de um paciente desenvolver uma determinada complicação. 9. Qual o papel dos recursos comunitários no MAC? Os recursos comunitários desempenham um papel importante no MAC, pois oferecem aos pacientes apoio social, emocional e prático que complementa o cuidado oferecido pelos profissionais de saúde. Os recursos comunitários podem incluir grupos de apoio. Oferecem aos pacientes a oportunidade de compartilhar suas experiências, aprender uns com os outros e receber apoio emocional. Seção 9. Associações de pacientes. Defendem os direitos dos pacientes e oferecem informações e recursos sobre suas condições. Seção 9. Programas de atividade física. Oferecem aos pacientes a oportunidade de praticar atividade física em um ambiente seguro e supervisionado. Seção 9. Programas de educação. Oferecem aos pacientes informações sobre saúde e habilidades para o automanejo. Seção 9. Serviços sociais. Oferecem aos pacientes apoio para lidar com questões sociais, como pobreza, desemprego e falta de moradia. Seção 9. 10. Quais são os desafios para a implementação do MAC no Brasil? Os principais desafios para a implementação do MAC no Brasil são: mudança de cultura, superar a cultura biomédica, que valoriza mais o tratamento da doença do que a promoção da saúde e a prevenção de complicações. Conclusão. Capacitação. Qualificar os profissionais de saúde para atuarem no MAC, que exige novas habilidades e conhecimentos. Conclusão. Financiamento. Garantir o financiamento adequado para as ações do MAC, que muitas vezes são consideradas menos prioritárias do que as ações de tratamento de doenças. Integração. Integrar os diferentes níveis de atenção do sistema de saúde, para garantir a continuidade do cuidado e a coordenação entre os serviços. Tecnologia. Utilizar a tecnologia da informação para apoiar o MAC, com sistemas de informação que permitam identificar os pacientes em risco, monitorar a progressão da doença e avaliar os resultados.